Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou começar a live. Convidando ela. A Luciana. Olá, Lu. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, convidando o pessoal, né? Boa É. noite, Oi, Dani. Tudo bem? tudo e vocês? Também. Então, gente, só para fazer a apresentação, né, da Daniela Viegas e a Luciana Alves, que são profissionais da Clínica Therapy Life e hoje vão dar continuidade às lives que nós estamos fazendo sobre o transtorno de espectro autista. E hoje com um tema super importante, que é a seletividade alimentar, que é algo que muitas crianças, né, ou pessoas que têm o transtorno de espectro autista apresentam, né? Então, é um tema bastante importante. Obrigada, vocês duas, por participar da live. E eu vou permanecer com a minha câmera desligada. E então eu sigo, né? Deixo vocês se apresentando e dar seguimento aí na live também. Obrigada, viu? Que Obrigada a você. agradeço. Então vamos lá, eu sou Luciana, sou fonoaudióloga da Clínica Therapy Life. É um prazer estar aqui falando junto com a Dani a respeito de seletividade alimentar. Eu sou fonoaudióloga há 23 anos, atuo com vários distúrbios da comunicação, incluindo a linguagem e como os órgãos, tanto da linguagem, da fala e o do comer, efetivamente, acabam sendo os mesmos, a gente acaba atuando também na seletividade alimentar, tá? Então, as demais coisas a respeito do que a fonoaudiologia faz, aí vocês podem ver aí no Instagram da Therapy Life, que a gente vai postar vários vídeos, e também no meu Instagram. Agora você, Dani. Boa noite, eu sou a Daniela, nutricionista infantil da Clínica Therapy Life. Eu sou nutricionista infantil, comecei a pesquisar mais a fundo essa parte da infância, da nutrição materno-infantil, por conta do meu filho, né? Eu falo que ele que me levou para a parte da nutrição infantil. Meu filho nasceu com uma cardiopatia congênita e por preocupação da alimentação dele, eu comecei a estudar, a me especializar mais a fundo nessa parte da nutrição infantil e estou aí com a Carol, vai fazer um ano, né, que estou na clínica, procurando uma TO, né, para fazer parceria, pois a seletividade alimentar a gente precisa de uma equipe multi, né, para estar tendo todas as abordagens específicas com cada criança. E aí, entrando no Google, procurando uma TO para fazer uma parceria, entrei em contato com a Carol e estamos aí até hoje na parceria com a clínica. Legal. Então, assim, a seletividade alimentar, que a gente vai acabar falando aqui nesses próximos 50 minutos, ela não é uma característica específica dos TEAs, né? As crianças com um transtorno do espectro autista, tá? Então, qualquer criança pode apresentar seletividade alimentar. Mas por que nós vamos falar no TEA? Porque é uma característica muito predominante, né? Praticamente 30% das crianças que têm TEA têm seletividade alimentar. Então, aí se faz necessário uma equipe multidisciplinar para que possa atender essa criança e dar o respaldo que ela precisa. Então, o que é a seletividade alimentar? Ter uma preferência específica por determinados alimentos e não ter preferência específica pelos outros. E, às vezes, essa recusa de alguns alimentos pode vir a prejudicar tanto a parte de nutrição, como os aspectos estomatognáticos, que é os órgãos mastigatórios, como funções que somente a TO vai conseguir fazer com que ele execute novamente, ou questões emocionais. Então, há uma série de coisas envolvidas neste momento que a gente precisa dar atenção. Então, quando sua criança tem uma recusa ali desse alimento,
momentânea, ela é diferente de uma seletividade alimentar, que é o que a Dani vai explicar pra gente, né? Então, essa seletividade alimentar, ela pode vir por causa da cor, por causa da textura, por causa da temperatura, sei lá, por causa do sabor. São geralmente questões muito sensoriais. E aí que faz a necessidade da TO, né? A parte sensorial, ela está muito envolvida com a terapeuta ocupacional. Então, por isso que a gente precisa dessa equipe multidisciplinar, tá? Então, Dani, você explica pra gente aí qual é a diferença da seletividade, das pessoas, das crianças que têm seletividade ou que geralmente estão com um momento ali que não estão querendo comer determinado alimento? Sim, é super comum, né? Uma criança que come os alimentos, não tem a recusa, né, alimentar, e tem um momento que vai vir a recusa. Pode acontecer porque a criança ficou doentinha, teve um resfriado, né? Alguma coisa que veio acontecer, uma mudança de rotina, às vezes muito brusca, alguma coisa que vem afetar também na alimentação, e aí depois de um tempo ela volta a comer, né? Mas assim, quando há seletividade alimentar, quando essa recusa alimentar vem passando de 3 meses, né? Que a gente fala assim, que dá para segurar 3 meses, que pode ser uma recusa momentânea. Passou 3 meses e a criança vem recusando os alimentos e vem não voltando, né, a comer como antes, é bom procurar ajuda profissional, porque aí pode estar acarretando a seletividade alimentar ou a dificuldade alimentar, né? Porque nós temos essas duas questões, a seletividade alimentar e a dificuldade alimentar. Como que a gente sabe ver quando é seletividade e quando é uma dificuldade alimentar? A seletividade alimentar, a gente vê, faz um rastreamento alimentar, né? Quando os pais procuram a gente por uma recusa, a gente faz esse rastreamento alimentar e vê se a criança come de 15 alimentos ou mais. Se a criança come pelo menos um alimento de cada grupo alimentar, os grupos alimentares de frutas, legumes e verduras, proteínas, carboidratos, né, que são os grupos alimentares. Se ela come pelo menos um alimento de cada grupo, se a criança pelo menos tolera esse alimento, consegue pegar esse alimento, ou a criança também, uma outra característica, aceita os alimentos no prato, mesmo que não vai comer, ela coloca para o cantinho, mas ela aceita aquele alimento no prato. A criança, ela tem essa facilidade de ver os pais comendo e não se incomodar, então a gente põe essa característica como uma seletividade alimentar. Dificuldade alimentar já tem algumas características mais diferentes, que a criança aceita de 15 alimentos para baixo, então não come, não chega a comer nem 15 alimentos. Alimentos a gente diz, não só os alimentos comida de verdade, né? A gente contabiliza como comida, como aquele alimento, bolacha, salgadinho, porque quando tem até essa seletividade alimentar, tudo que a criança come a gente contabiliza como um alimento para caracterizar se é uma seletividade ou uma dificuldade. Né? Então tem essa questão dos 15 alimentos, não chega nem 15 alimentos. A criança apresenta fuga, né? Quando é apresentado aquele alimento diferente, aquele alimento novo, a criança apresenta fuga, apresenta medo. Então aí é caracterizado uma dificuldade alimentar. Né? A criança tem aquela rigidez tanto para utensílios quanto para alimentos novos, ela não aceita utensílios diferentes, sempre aquele mesmo utensílio. Então aí a gente já caracteriza como uma dificuldade alimentar. E assim, é importante ver que essa questão da seletividade ela é tão ampliada ali na questão familiar, né? Que a gente tem que ver algumas nuances, né? Então, a criança ela para de comer alguns alimentos de forma abrupta e os pais não entendem aquele movimento, ficam preocupados, como diz a Beth aqui, ficam preocupados, ficam desesperados, eles querem apenas que aquela criança coma. Então, se a criança ela começa a apresentar que ela só quer comer nuggets ou que ela só quer comer miojo, o pai naquele momento desesperador, ele vai oferecer somente aquele alimento. Então, vai restringindo cada vez mais. Então, mas e aí, Luciana? Então, e aí, Dani? Então, a gente tem que fazer igual os médicos acabam indicando, né? Deixa a criança passar fome. Vai chegar um momento que ela vai comer. Não é isso, né, Dani? Não é bem assim, né? Porque quando a gente está com fome, a gente vê por nós mesmos, né? Nós adultos que sabemos quando estamos com fome, que é mais fácil essa percepção.
Se a gente está com fome e a gente não come, a gente vai ficando estressado, a gente vai ficando enjoado. Com a criança é a mesma coisa, né? Se a criança tem essa seletividade alimentar, vai deixar com fome que uma hora come, que a criança não vai comer, vai ficar estressada. Então, isso vai virar uma bola de neve. Então, ela não come porque está estressada e ela não entende que comendo vai passar aquele estresse. Então, deixar sem comer não é a forma correta de agir, né? E aí, que nem você estava dizendo também lá no início, que eu cheguei a não complementar também, que agora eu me lembrei, que foi a questão da equipe multi, né? Que a seletividade alimentar e a dificuldade alimentar, ela tem causas, né? Não é a criança parou de comer do nada, não tem um porquê, não, sempre tem um porquê, e a gente tem que descobrir esse porquê que a criança parou de comer, né? Então, a gente tem 3 causas da seletividade alimentar. Primeiro é a causa orgânica, que é por alguma... Às vezes a criança tem a amidalite, né? Então, quando ela come, ela sente dor. Às vezes alguma coisa no trato gastrointestinal. Então, ela sente dor quando come, às vezes piora essa dor. E aí ela vai assimilando. Eu como, eu sinto dor. Então, aí ela para de comer. Então, alguma causa orgânica ou comportamental. Comportamental por algum trauma, algum medo, se a criança sofreu algum engasgo na introdução alimentar, ou algum outro trauma, algum susto, né, quando estava comendo, causou algum trauma, ou porque às vezes a criança era forçada a comer, porque às vezes acontece isso, dos pais não saberem mais o que fazer, porque é normal, né, e aí acaba forçando a criança a comer, e aí vai causando um comportamento ali. Então a gente precisa da psicóloga para está contribuindo com a gente com esse tratamento da seletividade alimentar ou da dificuldade quando tem a causa comportamental, né? E aí você já falou também sobre a TO, quando é alguma integração sensorial, né? Uma causa que a criança não suporta texturas diferentes, não gosta de interagir com texturas diferentes, cheiros diferentes, né? Que a gente utiliza os 5 sentidos para comer, né? Então, quando algum desses 5 sentidos não estão legais, também temos a questão vestibular, né, que também afeta na seletividade alimentar, então vem sempre a terapeuta ocupacional ajudando a gente na parte da seletividade alimentar também. É importante a gente apresentar aqui que a primeira coisa que os pais fazem quando a criança para de comer é levar a criança no pediatra, no médico, né? E o que acontece quando o pediatra atende essa mãe e está recebendo ali a recusa alimentar da criança? Ele dá um abridor de apetite, tá? Exatamente. Só que isso não vai funcionar. Então, não sei se as pessoas estão entendendo o que é uma recusa alimentar, ali, uma seletividade. Ela não consegue chegar perto, por exemplo, do feijão, né? Vou dar um exemplo aqui do feijão. Ela não consegue chegar perto nele cru, cozido, ao dente, amassado, passado na peneira, cheirar esse alimento. Então, ela não consegue estar perto daquele alimento. Aquele alimento para ela é desafiador. Algumas crianças sentem até medo do alimento. Então, por quê? Porque algumas questões também, que além do comportamental, sensorial, que a gente estava falando, tem as questões, por exemplo, eu não consigo engolir aquele alimento. Tem as questões de deglutição, de mastigação, né? O olfato. Então, tem uma série de coisas ali, até o barulho que ao mastigar faz, essa criança pode ter essa restrição, né? Porque ela entra também na seletividade auditiva, na seletividade alimentar. Exatamente. Então, aí o que você faz? Uma criança tá com fome, a mãe vai lá, amassa o feijão, agora eu vou passar na peneira, agora eu vou passar no liquidificador, agora eu vou tirar a pele, agora ele não come do mesmo jeito. O que eu faço? Não é assim que a gente trabalha com a criança que está em seletividade, né? A criança que está em seletividade, ela precisa de uma aproximação de forma tranquila, fazer aquilo virar primeiro uma questão cognitiva, o brincar com esse alimento, para que ela entenda Trazer o que não lúdico, precisa né? o lúdico, que ela não precisa ter medo desse alimento e que ele não faz mal a ela. Pelo contrário, né? Ele faz bem, né? Eu vi aqui a Marjorie falando a respeito do filho dela, que ela por muitas vezes teve que camuflar este alimento para que ele pudesse comer, né? Então, isso é uma característica muito da seletividade alimentar,
em casos de TEA, né? A gente precisa, na verdade, não é essa ordem que a gente tem que fazer, né? Esconder o alimento da criança. E sim mostrar para ela que esse alimento não é prejudicial a ela. E, Dani, como é que você faz esse tipo de escalada? Como que você faz para a criança chegar e se aproximar? Depois eu falo qual é a parte da fonoaudiologia e dos demais também. Sim. Então, essa parte, né, que a gente camufla o alimento, tenta esconder, né, o alimento da criança. A gente costuma fazer isso porque realmente a gente não sabe mais por onde fazer, então vamos esconder ali o alimento que a criança não vai perceber e vai comer. Mas muitas das vezes a criança percebe, né? Ainda mais uma criança seletiva que tem o paladar totalmente aguçado para aquele alimento que ela está recusando, né? Então, quando ela percebe aquele alimento escondido, o que acontece? Ela pode perder a confiança, né, na gente, e aí acaba não parando de comer até aquilo que ela já come. Por medo de você estar escondendo aquele alimento até no que ela está gostando de comer, e aí ela para de comer os outros alimentos. Então, a gente pode acabar piorando a seletividade alimentar, camuflando, né, os alimentos. Então, esse não seria o caminho. Realmente, igual como você falou, né, Lu? A gente tem que aproximar o alimento da criança. Ela tem que saber o que ela está comendo, ela tem que saber o que está no pratinho dela, porque comer é aprendido. Né? A gente não nasce sabendo comer, a gente aprende a mastigar, a gente aprende a conhecer os alimentos, a gente aprende a comer, né? Então, a gente aproxima o alimento da criança dessa forma lúdica. A forma lúdica é falando a linguagem da criança. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai brincar com a criança, né? Trazer o alimento para brincadeira. A gente vai descobrir o que chama a atenção daquela criança, o que ela gosta, os brinquedos que ela gosta, aquilo que ela tem mais intimidade. E trazer a ludicidade. Colocar o alimento no meio do que a criança gosta, do que chama a atenção daquela criança. Então, se a criança gosta de carrinho, a gente vai trazer os carrinhos. Se a criança gosta de um personagem, de um filme, de um desenho, a gente vai trazer aquilo para a sessão. E colocando sempre o alimento no meio. E aí a gente vai subindo essa escalada do comer, né? Eu utilizo 3 técnicas para fazer essa aproximação, que seria a escalada do comer, que é o SOS Approaching, que tem os 6 degrauzinhos que a gente vai subindo, conforme a criança vai mostrando pra gente que ela tá pronta, que ela tá preparada, a gente vai subindo esses degrauzinhos, porque é ela que vai mostrando pra gente, olha, tô pronta, vamos mais um degrauzinho para cima. Então ela vai mostrando, a gente vai guiando a criança no caminho, mas ela que vai seguindo a gente. Né? Então, primeiro a criança tem que tolerar aquele alimento. Tolerar até na presença, porque tem criança que às vezes não tolera aquele alimento, né? Quando há uma dificuldade alimentar, ela apresenta fuga com aquele alimento. Então, ela tem que primeiro tolerar o alimento, subir naquele primeiro degrau. Quando ela se sente preparada, a gente sobe mais um degrauzinho para o interagir. Interagir com o alimento, é brincar com o alimento. A gente tira o foco do comer. Né? A gente tem que se apegar mais no processo. Aquele processo é muito mais importante, a gente concretizar o processo da escalada do comer de uma forma muito eficaz, para quando ela chegar no comer, ela está comendo com prazer, ela está comendo com alegria. Então a gente vai ressignificando o alimento na vida daquela criança. Aquele alimento vai se tornando amiguinho, vai se tornando legal. Né? Então a criança costuma se abrir, às vezes a gente está trabalhando com um determinado alimento nas sessões, mas a criança está se abrindo tanto para a curiosidade dos alimentos em si, que ela acaba até abrindo a curiosidade, abrindo a imaginação e se aproximando até de outros alimentos em casa, né? Então a gente fala que vira várias chavinhas na terapia alimentar. Então depois ela interage, ela vai cheirar, ela vai tocar aquele alimento que é um outro degrau, ela vai experimentar e por fim ela vai comer. E aí a gente continua trabalhando com aquele alimento até esse alimento ser efetivado. Né? Como a gente fala que esse alimento foi efetivado? Quando a criança, sempre que é oferecido aquele alimento, ela aceita comer, não importa o local, não importa a forma que foi apresentado aquele alimento, aí a gente efetiva aquele alimento e fala, agora sim, essa criança come, por exemplo, a cenoura. Foi efetivado. Então a gente tem todo um processo. Tem a escalada do comer, né? A gente tem também a parte que é uma técnica que a gente chama de migalhas, porque para a criança com seletividade alimentar, o muito é pouco. Né? Na verdade, o pouco é muito. Então, a gente trabalha sempre com muito pouquinho, porque se a gente põe muita quantidade, a gente assusta, né, aquela criança. Então, a gente vem sempre com as migalhas
utilizando os alimentos, que é de segurança da criança, com os alimentos novos. Também trabalhamos o esticamento alimentar, que a gente utiliza aquele alimento até chegar num outro. A gente pega alimentos que são similares e vai esticando, né? A gente chama de esticamento porque a gente vai trazendo uma continuidade, a gente cria uma linha de raciocínio, um plano terapêutico e vai esticando aquele alimento. Por exemplo, a gente inicia da banana e da batata e como vamos chegar até a cenoura. Então, a gente faz um esticamento alimentar com a batata até chegar na cenoura. Então, a gente utiliza essas 3 técnicas, sempre respeitando o momento da criança, né? E ela nos guiando e mostrando pra gente, olha, eu tô pronta, vamos seguindo em frente. E aí entra também essa parte de que enquanto se pega a criança que não tem essa mastigação correta, a gente também precisa, né, dar fono para estar trabalhando com a gente também ir trabalhando as texturas e aumentando as texturas conforme a criança vai subindo na escalada e a fono trabalhando em conjunto com a gente, né, Lu? É o que acontece quando a criança vem pra gente com essa seletividade alimentar e ela passa muito tempo em jejum, às vezes, e muitas vezes recusando alimentos mais crocantes, recusando alimentos mais sólidos, né? Ela vai prejudicando alguns órgãos do estomatognáticos, órgãos mastigatórios, órgãos que vão influenciar ali na deglutição, como a língua, a boca, a bochecha, enfim. Ela vai prejudicando, tornando eles hipotônicos, ou seja, mais flácidos, mais molinhos. Então, a gente precisa que esses órgãos eles estejam ok, né? Quanto mais adaptados eles estiverem para quando chegar este momento da nutricionista fazer a introdução alimentar, ela consiga não ter tipo um gag, né? Ter um refluxo, ter uma ânsia, alguma coisa desse tipo. Porque se a gente chegar a introduzir esse alimento da maneira errada ou no momento inadequado, ela vai criar mais traumas ainda. Então a gente precisa saber o momento certo disso acontecer. Por isso que a gente tem que tá tudo funcionando. Então, a fono ter já trabalhado esses órgãos, tá lá na motricidade oral perfeita, então tá tudo funcionando certinho. Lógico, com uma forma cognitiva, né? O que vai incluir isso? Massagens, né? Vai incluir texturas, temperaturas. Então a gente vai introduzindo isso dentro da boquinha da criança, sem que ela tenha que engolir. Então são coisas que ela não precisa engolir, para quando ela chegar no momento de engolir, já esteja ok, né? O que acontece em algumas crianças é que quando isso vai ampliando, elas entram num processo de disfagia, que é uma dificuldade de deglutição, né? Aí sim a gente precisa de uma atenção muito especial com relação à disfagia, para que não aconteça aí, quando ela for deglutir, uma broncoaspiração, e aí ter algum problema maior, né? Ter um grau mais acentuado ali, mas uma coisa mais grave, né? Que aí sim ela vai ficar mais traumatizada ainda com relação à alimentação. Lembrando que como a família tem que estar introduzida nesse processo, a gente tem que entender como que essa família come em casa, né? Então aí entra a questão da psicóloga também. Onde vocês comem? Frente à televisão? Tem o quê? Um tablet com essa criança? Tem um celular? Como que funciona? Todo mundo senta à mesa? Todo mundo come de tudo? Né? É oferecido de um tudo para essa criança? Ou já a restrição já começa na mesa de casa, né? Então, a mãe não come beterraba, o pai não come cenoura, logo o filho não come beterraba nem cenoura porque não vão comprar aqueles alimentos, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Uma avaliação dessa família de forma completa, né? Para entender aonde começou essa restrição, aonde começou esses manejos inadequados para que chegasse nesse momento, né? Da criança não estar comendo de forma adequada. E isso implica uma série de coisas. Então, imagina, se você não come de maneira adequada, se você não consegue comer determinados alimentos, como que você vai sair, né? Como que você vai comer na escola? Como você vai na festinha dos amiguinhos? Como você vai a um restaurante? Como que os pais vão levar essa criança em algum lugar, sendo que eles não têm ali opções para essa criança comer, né? Então, cria uma questão social também. Então, por isso é importante a gente tratar a seletividade, porque ela também entra na questão social, né? Então, nós somos assim,
seres sociáveis. A criança também é. Então, a gente tem happy hour. A criança tem o dia da sexta-feira da escola, que leva ali um lanche diferenciado, que leva os seus brinquedos, enfim. E o que acontece nessa escola? Uma interação dos alimentos, né? Então, você vai Sim, provar o exatamente. lanchinho da amiguinha, a frutinha da outra, e a criança não consegue comer nada. E aí, como é que funciona? Como é que fica? Aí a Dani estava me explicando que ela também, como nutricionista, ela pode fazer pedidos de alguns exames para a gente verificar ali se tem algum dano já de vitaminas, Nutricional, alguma né? coisa para poder suplementar. É isso, Dani? Sim, exatamente. E aí, complementando também, né, Lu, essa questão que você falou da família envolvida, né, antes de eu responder sobre os exames bioquímicos. Uhum. É muito importante, né? Sempre quando eu recebo uma criança com essa parte da seletividade alimentar, o que que eu faço? Sempre a primeira consulta, essa avaliação, sempre são primeiro com os pais, né? Uhum. Pra gente, eu falo que a gente vai arrumar a casa. Então, eu trabalho com essa forma. A gente vai arrumar rotina, a gente vai arrumar planejamento alimentar, a gente vai arrumar as variedades que estão. Por mais que a criança não come, é muito importante ter essas variedades em casa, para dar o exemplo, né? Porque comer também, igual você falou, o comer não é só o ato de você se nutrir ou matar a sua fome, né? Sim. Comer é um ato social, então a criança nós adultos, quando a gente está feliz, a gente come, quando a gente está triste, a gente quer comer também, quando a gente vai para uma festinha, a gente quer comer. Então, a gente sempre está com o alimento lá envolvido. Com a criança também é a mesma coisa, né? Uhum. Então, a gente precisa arrumar o entorno da criança e arrumar essa rotina para a gente conseguir achar aonde que está o ponto lá de desvio dentro de casa. E aí, a gente arruma essa casa. Arrumando essa casa, a gente entra com as sessões de terapia alimentar. Porque eu falo que a gente se torna uma equipe, né, Lu? Não só nós, Sim. né, os terapeutas, somos uma equipe. Quando a gente pega uma criança, pega uma família, a família entra para nossa equipe também. Então, a gente precisa dos pais engajados, ajudando a gente, porque a criança é aquilo que ela está envolvida, em torno, no meio dela. Então, se o pai quer, e o pai e a mãe quer que o filho come um prato de arroz e feijão e ele tá lá comendo uma pizza naquele momento, a criança vai falar, ué, mas por que que eu tenho que comer o arroz e feijão e o meu pai agora tá comendo a pizza? Né? Uhum. Não que não vai ter a pizza, a gente tem que ter um equilíbrio na alimentação, super importante isso, mas assim, a gente tem que ver que se os pais também comem, se os pais não são seletivos também, porque isso também é muito importante, realmente, a gente ter essa família engajada no tratamento, né? E aí, Pode pode continuar. falar. Não. Não, pode falar, e eu respondo depois a questão dos exames. Quando você falou isso, apareceu aqui uma pergunta, né? Como que a escola pode ajudar nesse processo também? Lembrando que a escola é uma extensão da família ali, né? É uma extensão Com do certeza. núcleo familiar. Então, nós, como equipe multidisciplinar, a gente entra em contato sempre com a escola, tá? Então, a gente sempre tenta entender qual é o universo dessa criança dentro da escola, o que é oferecido dentro da escola, se a criança, esse alimento vem de casa, se a escola oferece. Então, é bom também que a escola entenda essa seletividade alimentar e busque também esse amparo ali nutricional, esse amparo com a TO, com a psicóloga, com a fono, para poder ajudar não somente uma criança TEA com dificuldade de seletividade alimentar, mas as demais crianças também, que acabam não comendo um alimento por N tipo de fatores. Porque se a gente for ver, a cada 10 crianças, 3 têm problemas com alimentação. Então, é muito grande, o universo é muito Sim. grande. Se a gente for observar também as crianças em relação à TEA, né? Se a cada 100 crianças nascidas, 33 têm TEA e a cada 30% tem seletividade alimentar, o universo fica muito grande já, são muitas crianças. Então, às vezes a gente pensa, ele só não come cenoura. Mas não é só a cenoura. São muitos alimentos que incluem ali junto com a cenoura. Então, é como a Dani falou, mais de 15 alimentos, menos de 15 alimentos. Então, tem que avaliar isso direitinho. Então, quando você for falar agora a respeito dos exames, da parte bioquímica, aí você explica pra gente que existem crianças que também têm alguns problemas psiquiátricos, que podem apresentar também anorexia, né? Então, a gente tem que saber definir
o que é uma coisa e o que é outra. Por isso que a gente fala sempre de uma equipe multidisciplinar, que seria a nutricionista, a TO, a psico, a fono e o médico, né? E aí entra ali a família e a escola junto para dar esse amparo a essa criança. Fala aí. Sim, e você estava comentando também, né, Lu, a questão da quantidade de crianças que têm essa seletividade alimentar, né? O quão grande é. E o porquê se prevalece no TEA, né? A gente tem que pensar que, assim, os autistas, eles sempre vão ter algum transtorno alimentar, né? Ou ele vai ter a seletividade alimentar, ou ele vai ter a compulsão alimentar, ou ele vai ter os dois juntos, né? Uhum. O que seria os dois juntos? Seria a criança que tem a seletividade alimentar, que seleciona os alimentos, por exemplo, come só o arroz, né? E aí ela come muito, compulsivamente esse arroz. Então aí acaba que tem esse combinho, né? Da compulsividade alimentar e da seletividade alimentar. Então sempre a gente tem que avaliar essa questão. Mas não necessariamente crianças que são típicas não terão a seletividade alimentar. Porque também tem, sim, não é somente de autistas, né? Que tem a questão da seletividade alimentar. E aí a questão da anorexia, né? Que você falou, aí seria um caso mais grave do que a dificuldade alimentar, né? Nós temos a seletividade alimentar, a dificuldade alimentar, e aí temos a anorexia alimentar, que já é um problema de transtorno alimentar bem grave, que aí tem que ter o médico envolvido nesse meio, porque vai precisar de remédios, né? Já anorexia é quando a criança para de comer. Não come nada, não tem nem aqueles 15 alimentos, até 15 alimentos, que é a dificuldade alimentar. Não tem nem 5, nem 4. A criança realmente faz aquele jejum, né? Não aceita comer mais nada. Então, aí já é uma anorexia e aí a gente já tem que ter os médicos envolvidos realmente, porque aí vai precisar de medicamentos e tudo mais, né? E aí a questão dos exames bioquímicos. Quando a criança está com seletividade alimentar, a dificuldade alimentar, a criança não está comendo, não está ingerindo os nutrientes adequados, né? Para ter um crescimento saudável. Então, o que a gente faz? Eu solicito exames bioquímicos para avaliar como que tá essas vitaminas, os minerais e tudo mais, né? E ali avaliando, precisando de suplementação, o que eu faço? Eu entro com a suplementação, enquanto não abre esse leque, né, de aceitação dos alimentos. Enquanto a gente não está conseguindo nutrir a criança pelos alimentos, a gente faz a suplementação para essa criança ter o aporte nutricional adequado, né? E o porquê a gente tem que solicitar os exames primeiro? Porque a gente não pode ir passando suplementação sem saber se realmente há deficiência nutricional, né? Então, a gente vê aonde está essa deficiência nutricional, entra com a suplementação, em conjunto com a terapia alimentar. Porque o adequado seria, né, aquela criança ter o aporte nutricional pela alimentação, que é a base, né? Enquanto isso não acontece, a gente vai suplementando e vai trabalhando a parte da terapia alimentar em conjunto com toda a equipe. E assim, e a questão da escola, né, também, né, que eu não cheguei a falar. A escola, nós temos lei, criança que não tem, né, que não aceita o lanche da escola, tem escola que oferece o lanche dentro da escola e não deixa entrar com um lanchinho de fora. Tem escola que não permite. Aí a criança realmente fica sem comer, não aceita o lanche da escola. Por exemplo, a criança só come batata palha. E a escola não oferece batata palha na hora do almoço, nem na hora do lanchinho. A criança vai ficar sem comer, porque a criança, ela não... Às vezes a gente pensa, a criança vai ver o amiguinho comendo, vai começar a comer também. Não é bem assim. Quando a gente já tem uma seletividade instalada, a criança não vai querer comer porque o amiguinho tá comendo. Muito pelo contrário, ela vai ver todo mundo comer e aí ela vai ficar pior ainda, falando eu não consigo comer, eu não consigo comer, e aí acaba ficando pior. Então, aí às vezes a escola não permite entrar com os alimentos que a criança aceita. Mas existe uma lei que fala que a escola, quando tem laudo de profissionais falando que a criança tem aquela seletividade alimentar, a escola tem que se adequar ou aceitar os pais levar o alimento que a criança aceita comer, porque a criança não pode ficar sem comer e a escola também não pode recusar, porque eu já vi muito disso acontecer. A escola não aceitar a criança ficar o dia inteiro, porque a criança está sem comer, chama os pais e fala, olha, o seu filho não pode ficar aqui o dia inteiro com a gente porque ele não está comendo.
Então, ele vai ficar só meio período, ou ele vai ficar 4 horinhas, porque ele não come e a gente não sabe mais o que fazer. Então, a escola também não pode fazer isso. A escola tem que estar preparada para todos os tipos, né, de crianças que vêm chegar lá, crianças com seletividade, criança com dificuldade alimentar. E a escola também tem que ter uma nutricionista trabalhando, né, uma nutricionista escolar que cuida do cardápio, cuida da educação alimentar e nutricional lá dentro também, para estar dando esse aporte. E nós, terapeutas aqui fora, em conjunto, em comunicação com a escola e com a nutricionista, coordenadora, né, pedagógica, a gente conseguir adequar da melhor forma, enquanto a criança vem tendo esse tratamento da seletividade alimentar e da melhor forma dela se sentir confortável também na hora das refeições da escola. Uhum. E aí a gente entra assim, o que que causou tudo isso, né? Que é uma série de coisas que podem ter levado a criança a chegar nesse ponto. Então a gente já falou a falta de incentivo em casa, né? Os pais também não comem alguma coisa. Às vezes porque a criança já tem um diagnóstico do espectro autismo e aí às vezes faz já parte de uma das características do espectro, a criança fazer a recusa ali alimentar. Mas esses gatilhos, né, de não querer comer pode vir por outras causas. Então, uma das causas é o medo, né, a aversão àquele alimento, achar que aquilo pode fazer mal, então as questões mais emocionais. Então, ou só come determinado alimento se ele vier embalado. Quantas notícias a gente vê por aí? A criança parou de comer a única bolacha que ela comia porque a firma parou de fazer a embalagem azul e ele só comia na embalagem azul, agora ela é roxa. Ou o formato do biscoito diminuiu e aí a empresa às vezes entende, né, que a criança parou de comer, até volta como era antes por causa dessa criança que a mãe acabou falando. Então, existem uma série de coisas. Então, a parte comportamental, ela é muito significativa, ali pode vir através da parte comportamental. Então, formatos, cor, jeito que veio embalado, enfim. Tem a parte do distúrbio do processamento sensorial, que aí a gente vai entrar na parte de TO, né? Então, todas as recusas que podem vir através da parte sensorial, aversão, não querer o toque, não querer que chegue perto, não pegar no utensílio, né? Tem crianças que nem no utensílio conseguem encostar, né? Tem também as alterações de motricidade oral, que aí vem aí as hipotonias, a dificuldade de mastigação, a dificuldade de deglutição. Tem muitas questões que muitas crianças acabaram vindo de internações constantes, e aí quando vem, né, para casa não consegue mais engolir, porque usou muito tempo sonda. Então existe esse medo do engolir, porque é algo novo para ela, né? Então ela não vai conseguir mesmo ali naquele momento. E as questões gastrointestinais. Então muitas vezes o seu filho não está comendo porque ele está com dor, né? E aí é muito mais complicado quando é uma criança do espectro autista, porque algumas não verbais, elas não vão sinalizar que ela está com dor, né? Que ela está com refluxo, que ela tá ardendo o estômago ou alguma coisa assim. A mãe só vai perceber que está acontecendo alguma coisa atípica quando essa criança vir o vômito, ou vir uma diarreia, ou ela parar completamente de comer e ficar fazendo aquela carinha mais triste de sintomas de dor. E aí que vai ter pode vir a ter as deficiências nutricionais, né? Por isso que é importante a nutricionista ir para a suplementação dessas crianças. Então, a nutrição ali vai entrar não só como o aporte para poder fazer com que ela coma mais, que ela venha a rotina normal, mas que ela também esteja nutrida efetivamente, né? Sim. A vitamina do abridor de apetite não vai fazer com que seu filho tenha uma nutrição, né? A nutrição ela vem através dos alimentos. Então, quantas crianças por aí viraram agora novos adultos, tal, e jovens, e não comem uma série de coisas, né? Eu mesma conheço inúmeras pessoas que passam por isso, né? Então, vai num buffet, pula toda a parte de salada, né? Aí vai na parte quente, pula todas as verduras cozidas, né? E aí vai lá, arroz, feijão, carne, ovo. Aquele prato sem muita cor, né? Prato sem cor. Então, a gente tem que ver essas questões também. Então, quando eu falei também de TO, que 30% dos TEAs,
ele tem, tem questões comportamentais, não só comportamentais, mas muito sensoriais. Então, por isso que a gente precisa dessa equipe multidisciplinar em frente a um caso tão sério como essa seletividade alimentar. Sim. Só os pais que já passaram por isso, ou passam por isso, que tem aqui alguns casos que eu estava lendo aqui, que é dificultoso mesmo, né? O lanche da escola, o não aceitar determinada coisa. Como é difícil você ver seu filho com fome e ele não conseguir comer, né? E aí você fala, poxa, eu vou pôr de castigo. Não, não funciona. É uma questão muito além, é muito ampla. É que antigamente tudo a gente resolvia com castigo, né? Então a gente vem a avó falar, é frescura, tomar, sei lá, água de chuva, né? Uma série de coisas aí que vai fazer com que essa criança volte a comer. Mas não, a seletividade alimentar, ela é muito séria. E muitas crianças têm e a gente acaba não dando ouvidos para essas questões. O que você ia falar, Dani? Não, é a questão assim, que eu fui uma criança com seletividade alimentar, né? Eu não comia. Eu lembro que a minha avó, ela falava assim, ela falava que fazia um banquete, né? Quando eu ia na casa dela com todo tipo de comida, e ela falava que eu olhava aquela mesa e eu falava, esse eu não gosto, esse eu não quero, esse eu não acho bonito, e esse eu não vou comer. Então eu não queria nenhum, eu ficava super chateada, né? E eu tomei os abridores de apetite. Minha mãe me deu a infância inteira, né? Os abridores de apetite. E não é o adequado, né? Porque assim, vai abrir o apetite, mas aí a criança que tem a seletividade alimentar, ela não vai comer outros alimentos, ela não vai parar de recusar os alimentos porque comeu ou tomou o abridor de apetite, né? Ela vai comer mais dos alimentos que ela já come. Comia. Então, vamos supor, a criança toma leite e come arroz. Ela vai comer mais arroz e tomar muito mais leite porque ela vai estar com mais fome. Mas ela não vai deixar de ser seletiva. Sim. E aí ela vai comer muito mais dos alimentos que não têm os nutrientes adequados, né? Não vai estar sendo nutrida da maneira correta e pode até começar a engordar porque está comendo muitas calorias a mais do que ela deveria comer, porque sempre quando a criança a criança seletiva, ela costuma sempre gostar daquele mesmo alimento, que não seja uma fruta, um verdura, um legumes. Porque se a gente for parar para pensar, alimentos que são industrializados, os salgadinhos, os bolinhos, né, as batatas palhas, que elas gostam sempre da determinada marca, sempre aquela mesma marca, né, que você comentou, né, Lu? E o porquê isso? Porque a indústria tem aquele mesmo padrão, então sempre vai ser igual. Sempre a mesma textura, sempre o mesmo sabor, nunca vai mudar. É sempre igual. Já uma fruta, uma verdura, tem época que ela vai estar mais doce. Se ela for a fruta que está naquela sazonalidade, né? Naquele momento que vai ter, vamos supor, a época do abacate. Ele vai estar mais doce. Fora da época dele, ele não vai estar tão doce assim. Então, ele não tem o mesmo sabor sempre do mesmo jeito. As frutas, as verduras e legumes, os alimentos in natura, eles mudam de sabor, mudam de textura, né? Então, eles mudam o formato, às vezes ele tá maior, às vezes ele tá menor, dependendo da sua sazonalidade, né? Então, já os alimentos que são de segurança da criança, que sempre ela vem ou comendo muito biscoito polvilho, ou um bolinho, né? Um salgadinho, sempre vai ter aquele mesmo sabor, aquele mesmo cheiro, aquela mesma textura, porque é um produto, é um alimento industrializado. Então, acaba sendo o conforto da criança, porque não tem mudança, né? Então, por isso da mesma marca sempre, porque quando muda de marca, muda de sabor, né? Um bolinho de tal marca, vamos supor, da Balduco e outro da Nestlé, ela vai ter, pode ser o mesmo bolinho, tudo de chocolate, mas vai ter sabor diferente, porque mudou a marca. Então, por isso que tem aquela questão de marca, aquela questão de formato. Então, por isso, acaba acontecendo da criança sempre se sentir mais confortável e ter preferências a determinadas marcas, né? E o importante é que agora com o DSM-5, essa questão já está dentro dele, né? Que antes não tinha no nosso CID-10, CID-11 aí, não entrava a questão das embalagens, a questão dos utensílios, e agora já entra como uma questão comportamental e sensorial, onde as crianças, elas
por elas terem um padrão, quererem uma rotina, e quando isso foge, ela apresenta essa dificuldade, o DSM-5, que é onde a gente nomenclatura as doenças e os espectros, ele já coloca agora como um item, né? Para a gente dar um check ali. E o que foi avaliado é que essas crianças, elas se preocupam muito com a questão da cor da embalagem, a cor do pote, a cor do saquinho, né? Então, como elas se preocupam muito com essa questão, porque tem que ter um padrão, então, e elas passam a não comer, a indústria também acaba se preocupando com isso, e agora a área da saúde começou a olhar para isso de uma outra forma e implementou isso também dentro do DSM-5. Porque 50% das recusas alimentares das crianças é porque mudou o pacote. Então, então, assim, isso é muito importante. Então, eu vou comprar bolacha maisena. Tem da Marilã, tem, como você disse, né? Tem da Tostines, tem de um monte de marca. Só que todas elas são compridas, só que umas são mais arredondadas, outras são só os cantinhos arredondados, outras têm aquelas curvinhas, assim, as ondinhas, a outra é quadradinha. Pronto, só isso já bastou, né? Já bastou, já não aceita mais. Não aceita mais. Pode até ser a mesma fórmula, pode ser da mesma, sei lá, Tostines, mas ela mudou o formato, já não aceita mais. Ele vai falar que não é o mesmo. E aí que é a nossa preocupação, porque além da criança ter questões emocionais maiores, né? Entra aspectos de surto, birra, nervosismo, joga as coisas longe. Então, por quê? Porque ele está frustrado. Ele não sabe falar que ele está frustrado. Ele não sabe falar que ele não consegue comer aquele alimento porque tem um formato diferenciado. Nós, como adultos, que somos típicos ou não, né? Mas que estamos aqui com pais ou profissionais, tios, enfim, que estão olhando para essa criança atípica ali, com essa dificuldade, pode pensar, mas nossa, que bobagem, né? Mas não é. Para eles é tudo, né? Tudo. Aquilo desregula ele completamente e às vezes não é por algum momento, às vezes são dias que a criança está completamente desregulada por uma questão que é para o adulto tola, mas não é tola, né? É muito importante. Por isso que é a importância da equipe multidisciplinar orientar esses pais, orientar a escola, orientar os avós, que estão sempre muito participativos, né? Pegar na mão mesmo essa família e abraçar a causa, né? Junto, falar, olha, você não está sozinho, né? Você não está sozinho aí nisso, a gente está aqui para te ajudar, né? Então vem com a gente, vamos sentar, vamos conversar. A gente entende a série de frustrações que vem junto com isso, a quantidade de ansiedade que os pais têm frente a uma dificuldade dos seus filhos, mas tudo pode ser amenizado, tudo pode ser resolvido, né? Nós temos a solução para isso, né? Os profissionais, eles estão aí para isso, né? Sim. Ali é um lugar de você respirar mais aliviado, de né? Acolhimento, Isso, né? De acolhimento. Porque a gente entende, a gente sabe que não é fácil, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, não é fácil. Eu vejo por experiência minha própria mesmo, né? Quando eu recebi o diagnóstico de cardiopatia do meu filho, eu sei o quão difícil é a gente receber um diagnóstico. E a gente tem que, nesses momentos a gente precisa de ajuda, né? A gente precisa de profissionais qualificados para abraçar, para acolher. Então é muito importante isso. Sim. E lembrando que o autista o autismo não é doença. Não. Né? O autismo, ele tem uma peculiaridade, é uma característica, ele é singular e único. Então, cada criança... Então, e a gente pensa, né? Exatamente. E o que a gente pensa às vezes, né? Que a gente tem que perceber que os autistas, eles são super capazes de aprender. Eles são super capazes de evoluir. Só basta a gente saber ir de encontro a essa criança, porque cada criança é uma. A gente não pode pôr o autista numa caixinha,
né? Cada criança é uma, a gente tem que conhecer aquela criança e saber ter a abordagem certa para cada criança, né? E é muito importante a equipe sempre estar unida e conversando, trocando experiências, falando sobre aquela criança, para a gente conseguir evoluir o caso daquela criança. É muito importante isso, né? Uhum. E aí a gente está com a nossa TO da clínica. E a Carol. Vocês foram ótimas. E aí a gente tem umas perguntas aí também, que a gente viu passando uma série de perguntas, uma série de comentários. Sabe, uma coisa que eu fiquei pensando aí no que vocês estavam trazendo, né? Que eu percebo muito que chega isso com os pais, né? Que chegam com a preocupação da seletividade alimentar, enfim. De falar para mim assim, Carol, ninguém entende a gente. Todo mundo acha que é frescura, né? Todo mundo acha que a gente não está educando nossos filhos. Imagina, coloca na boca dele que ele vai comer, né? E criticam os pais, né? Eles apontam o dedo para os pais de que o erro disso tudo é deles. E quando eles se deparam com a gente, que entende o que eles estão falando, né? Que acolhe essa fala deles, que percebe que não, né? Que a gente sabe que não é verdade, né? Não, né? O filho tem uma dificuldade e a gente está aqui para ajudar vocês. Isso faz toda a diferença, né? Então, acho que eles tentam falar bastante sobre isso, sobre a equipe multidisciplinar, mas eu achei legal a gente poder falar disso, né? Que nós estamos aqui para acolher, né? E isso é essencial para essa família e para essa criança evoluir. Sim, é o que eu sempre falo, né? Sempre estou falando isso para os pais e repetindo, que a gente tem que se apegar nos 3 P, que é o meu lema. É positividade, paciência e persistência, né? Que é diferente de insistência, né? Persistência é diferente de insistência. Então, a gente se apegando nesses 3 P's, porque é um tratamento de formiguinha, é lento, mas temos resposta, só que é um tratamento que a gente tem que ter positividade, paciência e persistência. Quando achar que nada está acontecendo, vamos respirar e vamos pensar, vamos ter positividade, paciência e persistência. São os 3 P's, né? Perfeito. E perfeito. E perfeito. Isso, 4 P's. Mas é isso mesmo, né? Acho que vocês conseguiram nos esclarecer bastante, né? Em sentido, né? Tanto a Dani quanto a Lu, de quanto que é importante, né? A gente saber e conhecer sobre esse tema tão abordado e tão falado aí dentro do transtorno do espectro autista, e não só no transtorno do espectro autista, né? Mas em outros pacientes também, né? Outras crianças, outros adultos, né? E que sofreram a vida toda, né? Sem saber que isso a gente poderia ajudá-lo, né? Tem pessoas que podem ajudá-los, né? E quanto sofrimento isso causa nessas pessoas, né? É muito difícil, né? Esse tipo de característica para a família. É difícil o diagnóstico, é difícil quando não se tem um diagnóstico, também aparece a seletividade alimentar, a recusa a qualquer alimento, momentânea ou não, é um drama familiar, né? A criança não comer. É a primeira preocupação dos pais, né? Se essa criança está comendo, né? Quando vai pesar, quanto que está pesando? Cresceu quanto? E a curva, né? A primeira coisa que a gente pensa é isso. E a mesma coisa do idoso. Perdeu peso? Não perdeu? Também é importante. Então, a alimentação, ela é primordial. E às vezes essa recusa, ela vem de forma camuflada, né? E depois ela vem de forma abrupta, mas ambas têm que ser tratadas. Então, é um alerta, na verdade, a seletividade alimentar ela é muito mais ampla do que isso. Isso foi uma pincelada, assim, muito rápido do que é. Mais para frente a gente pode voltar com a parte 2 do tema, que há uma série de coisas para serem ditas, mas eu acho que a gente conseguiu sumariar. Eu dei uma passadinha aqui nas perguntas. Basicamente a gente respondeu todas no decorrer do que a gente falou aqui. Agradeço muito a presença de vocês duas e a presença de todos que permaneceram na live, né?
Sim. Esperamos, né, ajudá-los nas informações. E se tiverem mais algumas perguntas, podem mandar depois por mensagem que a gente vai tentar responder em todo mundo, tá bom? Obrigada, Dani. Obrigada, Lu. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Foi um prazer. E aguardem, próxima segunda-feira, nós teremos mais uma live. A gente vai divulgar aí a semana inteira para vocês. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Obrigada, gente. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.